Psicologia em Conversa, uma rúbrica sobre saúde mental, com Dr. Ricardo Ribeiro Silva e Dr. André Moreira e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre muitos outros temas. Psicologia em Conversa, informar e esclarecer. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma Psicologia em Conversa, como acontece às segundas-feiras. Hoje com a presença do Dr. Ricardo Ribeiro Silva nos estúdios da Marcoense, para abordar o tema quando ser forte é uma fraqueza. Ora, se quiser se juntar a nós, está disponível o nosso telefone, o 255-539-098, que tem um custo para a rede fixa nacional, ou então através do e-mail psicologiaemconversa@gmail.com, ou ainda também, se quiserem, no nosso Facebook temos a imagem do tema também com o Dr. Ricardo Ribeiro Silva, quando ser forte é uma fraqueza. Se quiser colocar também a partir daí alguma questão, pois está disponível também, é só ir aos comentários e escrever a questão que queira colocar. Doutor, ora, um tema que isto parece quase um pleonágio, que é quando ser forte é uma fraqueza. Quer Exatamente. Dizer, escreve-se os dois pelo início da mesma letra, o forte e o fraco, e eu ia começar por lhe perguntar precisamente isso. Quando é que ser forte é ser uma fraqueza também? Sem dúvida, Raul. Isto assim de repente até parece que não faz sentido, não é, Raul? Até porque nós fomos habituando muito a esta questão do ser forte e do aguentar e do conseguir suportar as coisas, não é, Raul? Mas muitas vezes a fraqueza está nesta força, Raul, porque muitas vezes, porque é que a frase é quando ser forte é uma fraqueza? Porque muitas vezes estamos a ser fracos, entre aspas, como é óbvio aqui, utilizando essa máscara do forte, não é, Raul? Ou seja, não é real, não é? É algo forçado e algo muito associado ao que nós, socialmente e no nosso dia-a-dia, associamos a força, não é, Raul? Mais à frente também podemos falar um bocadinho sobre isso, mas é uma falsa força, não é, Raul? Porque é uma força às vezes que não existe, não é, Raul? Ainda no último Psicologia em Conversa, aqui com a doutora Daniela Carvalho Alves, ela própria dizia, como outros convidados já o têm dito também, que se pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, pelo contrário. Ora, é nem um mais. sinal de força. Ora, nem mais, é? Raul. E esta questão, ainda bem que o Raul toca nisso, porque o tema inicia-se mesmo por aí, porque esta questão do admitir-se as fraquezas é preciso muito mais força, porque aqui dizemos sempre força entre aspas, porque é força no sentido que é usado comumente no nosso dia-a-dia. Mas é uma questão de força ainda maior, Raul, porque é muito difícil admitir fragilidades, não é, Raul? Admitir que, vamos pôr aqui um cenário, Raul, de desespero total e ter a coragem de conseguir expor esta fraqueza e de conseguir expor o que está a fazer com que surja esta fraqueza, não é, Raul? Isto parece fraqueza entre aspas, porque não é fraqueza, está bem, Raul? Nós estamos a utilizar aqui as palavras, ou seja, estamos aqui a fazer um bocadinho o jogo com as palavras para explicar aos nossos ouvintes, é isso. Porque o sinal de força, todos nós sabemos o que é e sabemos também o que é fraqueza. Exatamente. E é uma forma só de que, através destas duas palavras, os nossos ouvintes possam perceber melhor o sentido do tema de hoje. Exatamente, Raul. E isto leva ao que o Raul dizia no início, não é? Ou seja, nós podemos quase pegar na palavra fraqueza e na palavra força, neste sentido, como é óbvio, que estamos até, de certa forma, a vulgarizar um bocadinho a palavra, mas é só para dar esse exemplo, que nós conseguimos pegar na palavra fraqueza e palavra força e aplicá-la à mesma situação, não é, Raul? Porque é muito relativo em termos da percepção da pessoa em relação ao que é força, ao que é fraqueza, não é, Raul? Porque nós podíamos também colocar esta questão, mas então o que é ser fraco? O que é ser forte? Ser forte é o quê, Raul? É aguentar tudo, sem nunca poder rejeitar, sem pedir ajuda, sem nunca poder afastar, sem nunca poder negar, sem nunca poder atuar, Raul? Será que é isso que é ser forte? Ou será que isso depois também leva a um limite a pessoa de que essa força facilmente se desfaz, não é, Raul? E mais uma vez temos aqui, porque
às vezes a soma do pensamento e nós contrariando muitas das vezes, mostrando que somos fortes e que até aguentamos tudo, até uma determinada altura, não é? Ora, nem mais, ora, nem mais. E quanto mais avança a soma e quanto mais pensamos que somos fortes para ultrapassar esse problema, depois, mais tarde, vimos a sofrer precisamente com essa força, por não tratar logo de imediato. Ora, nem mais. Oh, Raul, isso vai um bocadinho de encontro a esta questão de o que é que nós aprendemos sobre ser fortes, não é? Que é o quê? Não se pode chorar, não se pode pedir ajuda, tem que se aguentar tudo sozinho, tem que se fingir que está tudo bem. O problema aqui, quando nós aplicamos esta questão de ser forte, é que o ser forte envolve tudo isto, não é, Raul? Que é quase aquela questão social de nós não podemos mostrar a parte fraca, não é, Raul? Ou seja, ser forte tens que aguentar, tu tens que aceitar, tu tens que passar por isso, não é? Quantas vezes são situações que não temos que passar por elas? Oh, Raul, isto é contrário a outra questão, que é: nós precisamos de passar por momentos menos bons na vida e precisamos de saber aceitar e lidar com esses momentos. Porque isso é o que nos faz desenvolver, crescer, ser mais fortes. Ou aqui podemos aplicar aqui sim podemos aplicar o termo correto, Raul, que é o ser mais resilientes, não é? Que é o quê? É termos uma maior capacidade de resistência às situações. É termos uma maior capacidade de aceitação. É termos uma maior que nos depois vai dar uma maior capacidade de resolução das situações. O que é diferente, Raul. Mas como fazer isso sem passar por momentos que nos requerem essa capacidade? Óbvio que isso não é possível, mas uma coisa é nós passarmos por esses momentos e conseguirmos passar por esses momentos. Outra coisa é nós passarmos por esses momentos, ou por momentos que possam não ser tão profundos em termos de intensidade, mas que nos afetem e que nunca possamos aceitar ou dizer que é um momento que nós precisamos de algo, de alguém, de alguma coisa, precisamos de, às vezes até de desmoronar um pouco, não é? Isso faz-me lembrar quase um bocadinho, até fazendo aqui uma comparação entre sim. do fármaco. Tenho amigos que mal começa a dor na cabeça tomam logo um comprimido. E há outros que são a tal resiliência que vão até à última e diz isto os dois a conversar. Tu qualquer coisa não passas os remédios. E o outro diz, então vou estar aqui a sofrer e à mão. Sem dúvida. Não é? Raul, isso é interessante, esse exemplo que o Raul está a dar. Porquê? Porque se nós... Porque isso são dois pontos interessantes e que não é assim tão concreto quanto isso, que é, se por qualquer coisa nós não criamos ferramentas de resistência, não é? Se por qualquer coisa nós recorremos logo a auxílios, como o Raul está a dar o exemplo, por exemplo, agora dos fármacos, qualquer dor nem que seja mínima, e que às vezes até, atenção, estamos a falar de dores justificáveis e corriqueiras, destas dores típicas do dia-a-dia, não estamos a falar de quadros complexos, como é óbvio, mas se nós todas as vezes não criamos alguma resistência a esse tipo de situações, o que vai acontecer é que a nossa capacidade de resistir às situações vai ser menor. Portanto, isto é um ponto para o seu amigo que não toma. Mas depois ao contrário, que é, se nós nestas situações, e se estas situações nos impactam depois o nosso dia-a-dia, se impactam a nossa vida, e nós percebemos que estamos a precisar de um auxílio, nós também não temos que ter problemas em recorrer a um auxílio. E agora é um ponto para o outro amigo, não é? Mas o que eu quero dizer com isto e com esta brincadeira é que isto tem que ser tem que ser um intermédio na vida das pessoas. Raul, porque é que nós dizíamos muitas vezes disso, não é? No dia-a-dia, que antigamente, que agora os miúdos qualquer coisa já ficam logo, não aguentam como antigamente. Porque claro que às vezes é só uma questão de percepção e às vezes nem é correta, é uma percepção pessoal, ou melhor, não quer dizer que seja correta ou errada, mas é pessoal, não é justificada, não é? Mas muitas vezes o que acontece é que as vivências e a forma de vida que era proporcionada antigamente fazia muitas vezes com que a pessoa quase obrigatoriamente tivesse que se tornar mais resiliente, não é, Raul? Porque pelo que ia passando, isto é um bocado claro, não é? Pelas dificuldades que ia passando, quando vai encarar as dificuldades futuras que são menores do que aquelas que passou, acaba por não as ver com a mesma intensidade que uma pessoa que não passou por elas. Isso é óbvio, claro que isso acontece. Mas isso não é força, nem é fraqueza, não é? Isso é aí que entra essa questão da resiliência, que é esta capacidade que a pessoa
cria para conseguir ultrapassar e para conseguir enfrentar as adversidades que vão ocorrendo na vida, não é, Raul? Doutor, e pegando até nesta questão do tema do ser forte e ser uma fraqueza, e o doutor até já falou aí na resiliência, mas o que é que nós, no nosso dia-a-dia, aprendemos com esta situação? Sim, isso é importante, voltar a tocar nesse sentido, porque a resiliência, é claro que há pessoas como estava a dar aqui o exemplo não é? pessoal, exatamente, ao fármaco, como poderia ser a outra circunstância. Que há pessoas que têm uma maior capacidade de forma inata, de forma biológica, e outras têm menos, é um facto, mas isto também pode ser trabalhado, isto pode ser criado as condições para que a pessoa consiga ter uma maior capacidade de resistência às situações, uma maior capacidade de resiliência, uma maior capacidade de enfrentamento das situações. E isto, muitas vezes, só é conseguido, Raul, quando as pessoas reconhecem esta necessidade e procuram ajuda para o fazer. Podemos dar aqui alguns exemplos que vão ao encontro do que o Raul estava a dizer, que é, vamos imaginar, por exemplo, Raul, uma pessoa que sofre de ansiedade. De uma situação específica, até podemos pôr aqui uma fobia social, podemos pôr aqui uma fobia específica qualquer, e que a pessoa sente e que a pessoa não está a ser capaz de resistir. A pessoa, quando está com um acompanhamento correto, seja farmacologicamente, seja a nível psicoterapêutico, mas que esteja aqui com um acompanhamento eficaz, a certa altura deste acompanhamento é isso que se vai tentar, é que a pessoa comece a conseguir enfrentar essa situação. Isto porquê, Raul? Porque muitas vezes, e todos nós conhecemos muitos destes casos, eu tenho a certeza que os ouvintes também, de pessoas que acabam por ficar embebidas das medicações, Raul, durante a vida toda, e não conseguem dar este salto que faz com que a pessoa, mesmo que até possa estar a recorrer a medicações, consiga levar uma vida afastada de todos estes problemas que causam na vida da pessoa, que dependendo da pessoa, variam estes problemas. Mas porquê, Raul? Porque foram capazes de criar uma capacidade de resiliência suficiente para enfrentar estas situações, ou seja, porque uma pessoa que passa por ansiedade e que sofre, Raul, e que numa fase inicial às vezes até pode ser necessário o afastamento, isso é óbvio, também não estamos a pedir às pessoas para que sofram e continuem a sofrer, nada disso, mas que chegam a fase onde, ou de uma forma controlada, Raul, com acompanhamento, com supervisão, a pessoa tem que começar aos poucos a enfrentar as dificuldades, a enfrentar o que lhe traz ansiedade, a enfrentar o que lhe traz toda essa sensação terríveis, Raul, às vezes sensação quase de morte iminente, situações complicadas, mas que com o tempo tem que haver este enfrentamento, Raul. Se não houver este enfrentamento da situação, é a tal questão daquele exemplo que dávamos há pouco das pessoas dizerem que antigamente ou havia uma resistência, seja o que for, é o passar pelas situações para começar a ter capacidade de as suportar, Raul. E aí acho que no dia-a-dia passa muito por isto, é por esta capacidade. E quando é que a força também às vezes é mal entendida, Soutor? Ora, Raul, aí eu diria que é quase sempre. Não é, Raul? Porque esta questão de será que o ser forte é não cair? Será que o ser forte é estar sempre bem? Será que o ser forte é nunca precisar de ninguém? Não é? O que será que é o ser forte? O que será que as pessoas compreendem por ser forte? Ser forte é ter sempre capacidade de dar resposta independentemente daquilo que essa resposta causa, Raul. Porque vamos pensar nisto, Raul. Será que às vezes é melhor ter sempre resposta, mesmo que a consequência seja altamente prejudicial, quer para a pessoa, quer para o meio, quer para as pessoas que estão à volta da pessoa? Ou será que às vezes é melhor não ter essa resposta forte, não é? Como estamos aqui a discutir. Estava aqui a fazer aspas ao Raul, claro que as pessoas não estão a ver, mas será que muitas vezes é melhor não haver essa resposta, mas haver depois respostas futuras que são muito mais controladas, não é, Raul? Porque às vezes a pessoa pode não estar com capacidade para dar resposta naquele momento e então não tem essa postura, essa tal força que as pessoas geralmente associam, mas depois, assumindo essa fraqueza e conseguindo trabalhar essa fraqueza e conseguindo ultrapassar essa tal fraqueza, não é? A pessoa consegue, e a pessoa depois conseguir dar uma resposta muito mais eficaz, ou respostas muito mais eficazes, talvez seja muito mais positivo para a vida da pessoa, não é, Raul? E isso, às vezes é difícil de ser compreendido, Raul, porque não é imediato, não é? E nós estamos muito sempre à espera desta resposta, mas também de uma forma imediata, não é, Raul? E que seja rápida e que seja eficaz rapidamente e que seja algo que dê uma resposta logo ao momento e que resolva logo no momento, mas que nem sempre é possível, como é óbvio, não é, Raul? Por isso é que, por exemplo, uma criança mal tenha uma pequena dor, vai logo para o colo da mãe queixar-se. Não está ali a mostrar a força, porque mal dói,
a mãe Vai. é o colo, não é? Sem dúvida. E isto que é um bocadinho também, quer dizer, o adulto, às vezes, devia ter essa criança mais preparada para pedir ajuda. É isso, Raul. E o Raul pega aí num assunto que dá para nós desenvolvermos aqui algo muito interessante, que é o seguinte. É importante, muitas vezes, o adulto não perder essa capacidade do auxílio, da ajuda, do apoio, do suporte, como nós lhe quisermos chamar, não é, Raul? Mas é o adulto conseguir pôr-se nesse papel de fragilidade que faz parte da vida e que não há qualquer problema, Raul. Obviamente que é um papel que ocorre com aqueles que nos são mais próximos e aqueles que nós mais confiamos. Portanto, a segurança desse suporte é muito maior, não é, Raul? Mas há aqui uma questão que é importante, que era isso que o Raul estava a dar, esse exemplo das crianças, por exemplo, e que isso é aplicado a crianças, a adultos. Vou dar o exemplo das crianças, mas isto é um bocadinho geral. É por isso que isto tem que haver sempre um meio termo em tudo na vida, não é, Raul? Ou quase tudo, pelo menos, na vida, tirando situações excepcionais. Que é esta questão de se nós somos extremamente protetores da criança, ou seja, se qualquer acontecimento que a criança tem, a ajuda está sempre disponível, não é, Raul? Sempre disponível, sempre no imediato, a criança nunca vai conseguir criar uma capacidade de resiliência suficiente para depois na vida saber enfrentar os problemas. Portanto, e aí passa a ser negativo esta questão do auxílio. Mas é aqui que entra o papel dos pais, por exemplo, no caso das crianças, de supervisionar ou de avaliar quais são as situações que têm de ter uma resposta rápida e quais são as situações que não podem ter uma resposta rápida. Porque a criança também tem que saber desenrascar sozinha, Raul. Isto é importantíssimo. Raul, quantas vezes nós falámos nisto no dia a dia? Pá, isso, antigamente as crianças iam, corriam, caíam, subiam às árvores, faziam isto, depois ficavam sujos, depois vinham, depois magoavam-se, passava a mão e já estava e continuava. Mas estas questões são importantes, Raul, que é nós percebermos que vão haver acontecimentos na vida em que os pais não têm que estar lá constantemente. Só que depois isto leva-nos para outro ponto, Raul, para outro extremo, que é mas este suporte, e haver um suporte constante ao longo de toda a nossa vida, seja em crianças havendo o suporte dos pais ou de outras pessoas próximas, ou seja depois na idade adulta de termos também este suporte, que era o que o Raul estava a dizer há pouco, é extremamente importante que haja e que nos acompanhe ao longo da vida. Portanto, isto tem que haver um intermédio, Raul, entre o que é o suporte que é dado à pessoa e entre o que é esta resposta exageradamente imediata, que muitas vezes faz com que não ensinemos às crianças o que haja este período, ou seja, entre o que é o auxílio e entre o que é a capacidade de autogestão da situação, não é, Raul? Que é importantíssimo. Que é importante, mas de qualquer forma, e é muito comum os pais, quando uma criança cai e pronto, se sente dor numa determinada região do corpo, o pai chega lá ou a mãe, dá um beijinho e diz, já passou, pega na dor. É tirar o foco. Exato, completamente, completamente, Raul. É uma forma de se tentar, porque, como é óbvio, quando isso acontece, significa que não eram dores significativas, ou era uma pequena impressão, ou até era uma pequena cisma, não é? Porque, óbvio, senão não passaria. E é uma forma de tentar deslocar, como o Raul está a dizer, o problema, percebe? Agora, quando são questões, aqui até estamos a falar de dor mesmo, a criança cai, por exemplo, não é nada demais, não foi um arranhão, a resposta não tem que ser imediata, ou seja, o pai e a mãe não têm que estar sempre diretamente para isso. Até porque duas coisas, repara uma coisa, Raul. Se o pai e a mãe tiverem sempre com uma resposta imediata, a criança também nunca aprende a pedir. Não é? Sim, mas a questão de cair e se magoar, que coisa chegar ali dar um beijo, já passou a vez? Claro. Enquanto há aquela comunicação, está a tirar o foco da dor. Exatamente. E está a fazer outra coisa, que é, apesar de estar a dar auxílio, não está a dar um auxílio exagerado. Não é? Ou seja, está a ser um auxílio que acaba por desvalorizar um pouco a situação. Porque, ou seja, desvaloriza de uma forma que não desvaloriza totalmente, não é? Ou seja, valoriza a dor, mas não cria um problema à volta da dor. Porquê? Porque estamos a falar de algo pouco significativo, não é? Pronto, que é muito importante e que faz com que depois a criança tenha uma capacidade de resiliência muito maior. Agora, claro que, e isso vai ao encontro do que o Raul estava a dizer, óbvio que para isto acontecer tem que ser sempre com esse suporte. Não pode ser o abandono total, não pode ser caiu e eu não quero saber. Óbvio, porque aí estamos a falar de uma sensação de abandono que vai causar na criança e não esta sensação de eu tenho também que saber gerir aquilo que sinto, não é? Que é mesmo este exemplo, passando para um adulto,
quando estamos com uma cárie, com uma dor de dentes, se focarmos a dor, ela parece que é mais aguda. Parece que aumenta, não é? Exatamente. E se entretanto aparece alguém que nos distrai, nós até esquecemos a dor. Exatamente, isso em qualquer situação, não é, Raul? O impacto que o nosso cérebro consegue ter em questões de dor, em questões do agravamento ou não daquilo que nós estamos a sentir é terrível, não é, Raul? Portanto, Doutor, eu ia lhe perguntar se temos questões sobre o tema, certamente que sim, porque todas as semanas sim. Há sempre quem se preocupa e quer saber sobre o tema. Nós temos aqui, eu ia ler aqui assim um bocadinho grande, que diz: tenho tido problemas familiares que me obrigam a ser a rocha da família e quando estou sozinho só me apetece chorar. O que posso fazer? Pronto, Raul, aqui é um bom exemplo daquilo que eu e o Raul estávamos a falar há pouco, não é? Que é a questão de esta pessoa torna-se um suporte, mas um suporte que nunca pode sair deste papel, não é? E isto cria uma pressão na pessoa tremenda, que é: eu tenho que ser constantemente a pessoa que vai resolver. Eu tenho que ser constantemente a pessoa que está capacitada para lidar com a dor do outro sem transmitir a minha, não é, Raul? Isto não é possível, Raul. Isto é o que está a dizer aqui neste exemplo. É o que acontece com a maior parte das pessoas, Raul. Aí chega a um ponto de ruptura, que era o que o Raul dizia há pouco, que era aguenta, e depois há uma ruptura, Raul, seja mais tarde, seja mais cedo. E às vezes há pessoas que dizem que não têm esta ruptura, mas depois quando o Raul vai analisar, pessoas que passam por um processo destes, não é? E que depois o Raul vai analisar e na verdade as marcas já são muito evidentes, Raul. Só que a pessoa não valoriza essas marcas muitas vezes como sendo originadas por isso, mas sim por outros motivos e por outras causas, percebe, Raul? Porque lá está, é ser fraco a admitir isso. Não é, Raul? Que não é, como é óbvio, nós estamos aqui a ser irónicos com a frase, não é? A intenção não é essa. Mas quando esse ouvinte que colocou essa questão e diz eu sou a rocha da família, mas essa rocha tem a sua fragilidade. E quando se encontra no seu recanto, ele vai, no fundo, salfragar as suas mágoas das dores dos outros, não é? Sem dúvida, Raul. E depois isso ainda vai aumentar mais, essa fragilidade. Raul, nós até podemos pegar mesmo nessa metáfora da rocha, não é? Que se nós formos a pensar num granito, por exemplo, e que o granito está quase todo da mesma cor. Vamos pensar num granito amarelo, está quase todo da mesma cor. E nós abrimos a meio de repente e tem uma mancha preta lá dentro, não é, Raul? Isto é algo muito comum. E é isto que acontece com a pessoa, e é como se essa mancha preta dentro fosse aumentando, não é? E vai acabando por tomar conta da pessoa, Raul. Como é óbvio, porque, Raul, se nós vivemos intensamente com uma dor permanente, e nunca é feito nada em relação a essa dor, por mais resilientes que nós possamos ser, vai chegar a um ponto que isso vai ser completamente transportado para tudo que é o nosso dia-a-dia, para os nossos comportamentos, para a nossa forma de pensar, para a nossa forma de agir. Isto é um bocadinho claro, não é, Raul? E é isto que o problema é, esta parte que é um problema é a parte que muitas vezes é encarada como força, não é, Raul? E que na verdade às vezes é uma grande fraqueza, Raul. Repara uma coisa, quantas vezes me acontece, então com pais, isto aqui é muito comum, que é pais que não valorizam o que é o sofrimento psicológico, o que é o sofrimento que não é originado por uma dor física, não é? E que muitas vezes sentem isto sempre como algo quase que não existe, não é? E depois o impacto que isto tem, principalmente nos miúdos, que é muito comum. Principalmente na mãe que está com este pai, por exemplo. Eu estou a dar aqui o exemplo do pai, obviamente que isto não acontece só com os homens, mas é muito comum encontrar este tipo de exemplos. E o negar deste tipo de dor, como se uma fragilidade fosse um problema neste sentido, leva a que depois a família fique completamente estruturada, Raul. Seja a própria pessoa que o está a fazer, seja o meio a seguir, porque repare, Raul, de um lado há quem não se sinta valorizado, do outro lado há quem não queira valorizar para não sentir que isso é uma fragilidade. Portanto, isto acaba por fazer com que nunca haja um consenso, uma estabilidade suficiente no seio familiar, que muitas vezes leva completamente à estruturação. Não podemos é confundir isto, Raul, com sobrevalorização das situações, está bem? Ou seja, há situações que requerem esta preocupação, há situações que requerem até alguma desvalorização para não se aprofundar neste tipo de pensamentos, não é, Raul? Soutor, então não há mais questões.
Por isso temos ainda algum tempo e eu gostaria que o doutor desse aqui algum conselho para desmistificar um bocadinho o que é isto, para contrariarmos se calhar a força pela fraqueza, mas desse aqui uma mensagem para quem de alguma forma, e até mediante a questão que o nosso ouvinte também colocou, para quem possa estar também nessa situação, uma mensagem aqui para os nossos ouvintes. Sim, Raul, eu acho que o mais importante para quem está numa situação onde percebe que esta capa da força já está a ser demasiado pesada para a pessoa suportar, é a pessoa perceber que o admiti-lo e o procurar ajuda para o resolver não é nada prejudicial, mas sim muito benéfico para a vida da pessoa, Raul, porque isto vai fazer com que a pessoa passe a ter capacidade de dar a resposta que pretende dar, mas de uma forma saudável, de uma forma controlada e de uma forma muito mais eficaz, Raul. Porque quando nós achamos que continuar a dar uma resposta, mesmo sem ter capacidade no momento para conseguir dar essa resposta, que vamos ter um resultado eficaz, Raul, isso não é real, está bem? E vai começar a sentir-se cada vez mais o impacto das decisões e das decisões cada vez menos ponderadas. Portanto, Raul, é as pessoas não terem problemas em admitir a fragilidade e depois sim usar a resiliência a favor delas, que é: eu sou uma pessoa com muita capacidade, se as pessoas quiserem então usarmos aí, sou uma pessoa com muita força, então eu vou admitir aquilo que eu sinto, eu vou procurar auxílio para aquilo que eu estou a sentir e vou utilizar essa força de uma forma positiva, que é da forma, fazendo com que essa capacidade que a pessoa já reconhece nela própria seja utilizada para ultrapassar esta situação e para passar a dar essa resposta de uma forma mais benéfica para a vida da pessoa, não é? Doutor, eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença do Dr. Ricardo Ribeiro Silva, por mais este tema também, que traz aqui pelo menos uma mensagem sempre para que nós possamos meditar e debruçarmos sobre a mesma. Sem dúvida. E de facto aqui há que transformar então essa força e deixar de ser tão resiliente, e lembramos mais uma vez aqui que pedir ajuda, que é um ato de coragem e não de fraqueza. Sem dúvida. Sem dúvida. Até 2 a 8 dias, muito obrigado. Até à próxima. Bom dia. Psicologia em Conversa, uma rúbrica sobre saúde mental, com Dr. Ricardo Ribeiro Silva e Dr. André Moreira e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre muitos outros temas. Psicologia em Conversa, informar e esclarecer. Marcoense FM, sensacional. Marcoense FM.